Querido, Deus preparou uma história para mim e para você. Basta somente, querido, você decidir largar o seu passado e viver uma nova história. Lá em Isaías 43, 18, 19, está escrito assim: olha, esqueça o que se foi, não viva no passado, veja, estou fazendo uma coisa nova. Olha para você ver, Deus aqui dizendo para mim e para você, para esquecermos do passado. Você vai ver que as maiores fraquezas de pessoas que voltam para o mundo, aceitam Jesus, e de repente a pessoa volta para o mundo, é por quê? Porque fica lembrando do passado. O inimigo ali começa a jogar o passado na cara daquela pessoa. Imagine só, como era a vida de Paulo. Muitos ali não acreditavam, né? Paulo ele teve que pregar fora porque muitos desconfiavam de Paulo, falavam assim: ó, ele deve ser um infiltrado de nós. Mas mesmo assim, esse homem permaneceu fiel. Não olhando por que as pessoas estavam dizendo dele. Muitos dizem, olha, para pessoas que renovam a fé com Deus, aceitam Jesus como muito suficiente Salvador, olha, por 3 meses essa pessoa está no mundo de novo. E na primeira queda que a pessoa tem, ela começa a levar do passado, ela diz: olha, eu não consigo. Mas, querido, olha o texto: esqueça o que se foi, não viva no passado e veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus diz para mim e para você, querido, Ele está fazendo coisas novas em nossas vidas. Basta somente nós não ficar presos aos nossos erros, não ficar presos às nossas frustrações, não ficar presos, né, até mesmo às glórias do passado. Quantas pessoas lembram, né, das coisas do passado e tem alegria ali com uma mulher de novo, lembrando que ela estava perdendo ali tudo que tinha, esquecendo que Deus tinha algo muito melhor para ela. Querido, Deus sempre tem algo melhor para nós. Por mais que pareça que nós estejamos perdendo alguma coisa, Deus está preparando algo muito maior e melhor para mim e para você. Então nós não podemos ficar presos nas frustrações, nas derrotas, e muito menos nas glórias. Você imagina se, né, ali a pessoa fica paralisada do que ela teve, do que ela venceu no mundo, e Zaqueu ali que tinha conquistado várias coisas, ele, no momento em que ele decide viver uma vida com Deus, ele devolve os impostos todos que ele roubou. Olha quanto dinheiro que aquele homem perdeu, porque ele não estava preso no seu passado. Ele estava decidido a ter um novo recomeço da sua vida. Lá em João 16, 33, nós vamos aprender que o caminho é difícil, mas Deus é fiel. Ninguém aqui vai olhar a sua vida e vai achar que vai ter uma vida fácil, né? Quando você decide abandonar tudo e viver uma vida com Deus. Se alguém disser para você, senhora, vai ser fácil, você vai viver só de vitória, 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 né? Você só vai ter alegria, vai estar mentindo para você. Mas olha o que Cristo disse para mim e para você: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É para tranquilizar o nosso coração. Mas ele diz: neste mundo vocês tereis aflição, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você, querido. Ele está preparando o nosso coração para entender que vai ter processo, vai ter fase da nossa vida, que vai ser de tribulação, que vai ser de angústia, que vai ser de lutas. Ele vai dizer: no mundo vocês terão aflição, mas tende o ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. A vitória que ele nos é garantida. O problema é que muitos de nós ficam olhando para o presente, olhando para o passado e não entendem o futuro que Deus está preparando para nós.
caminho é difícil, mas Deus é fiel para cumprir tudo que promete. Em um momento aqui Deus disse que você vai ter um caminho fácil na sua vida. Você acha que a vida dos grandes homens de Deus foi fácil? José do Egito, Daniel na cova dos leões, Davi, Sansão mesmo. Todos os grandes homens de Deus tiveram lutas e tiveram tribulações. Mas por que eles venceram? Pelo texto que nós acabamos de ler. Contudo, tenha confiança. O passado ele não pode nos aprisionar, porque nós servimos um Deus fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. O problema nosso é que nós estamos olhando a fase da vida, nós estamos olhando a situação da vida e vendo o passado e o presente. E muitas vezes o inimigo vai tentar nos enganar. O inimigo muitas vezes vai tentar nos confundir de olhar na fase do qual nós estamos. E muitas vezes a pessoa parece que está no perigo e não vê sair. Mas querido é um Deus, e quando nós clamamos por Ele, Ele nos responde. A Bíblia vai dizer, lá no Salmos 46, se eu não tiver enganado, eleva os meus olhos para de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que é. É esse Deus, querido, que você quer. Jesus nos alertou sobre a cruz, mas Ele garantiu que Ele vai estar comigo. Ele garantiu que Ele já tem sido assim. Então, querido, para que temer? Para que ficar desesperado? Muitas das vezes, né? Eu preguei sobre isso no domingo passado, a gente acha que é na força dos nossos braços, mas é na força do Senhor dos Exércitos. O Deus que nós servimos, um Deus que nunca falha, um Deus que nunca perde uma batalha. Então, querido, quando passar para a luta, quando passar por uma dificuldade, lembre-se disso. Deus, Ele é contigo. Lá em Hebreus 12, olha o que está escrito. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia cristã, mas colocado à merda do próprio Deus. Nós vamos ver aqui, querido, o nosso olhar, a nossa visão, não tem que estar na luta, não tem que estar no nosso passado, não tem que estar no presente. O nosso olhar tem que estar o quê? No autor e consumador da nossa fé. Autor e prova da alegria que está na proposta, suportou a cruz. O inimigo, querido, ofereceu para Jesus, viu o quê? Que ele prostrasse, adorasse em troca disso, lhe daria todo mundo. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Se você for olhar a natureza, 100% homem de Deus, poderia ter inclinado ali para aceitar as coisas. Mas Jesus sabia que ele tinha um propósito para cumprir na vida. Que era Deus da vida e vida do era nos se sacrificar para nos dar uma nova chance de recomeçar. Por isso nós não podemos olhar para o passado, porque Cristo ele nos deu uma nova chance de recomeçar. Olha o que o texto está dizendo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem olha para trás, sempre tropeça. Quem olha para frente, sempre vai avançar. A pessoa começa a andar assim, ó, olhando para trás. Eu não sei se para meu pai, muito tempo atrás, como é que é uma das memórias de criança. Eu lembro dele tinha chegado em casa, eu lembro dele batendo forte, não sei se ele distraiu alguma coisa, né? Mas com certeza estava distraído. Eu lembro de eu estava andando com uma pessoa no bloco e passou uma moça na rua e ele se distraiu olhando para a moça. De repente, ele tupicou um capote tão grande
o autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para os seus problemas que você vai vencer. Não é olhando para a circunstância que você vai sair do lugar onde você está. É olhando para Jesus. Como eu disse, querido, quem olha para trás tropeça e quem olha para frente sempre alcança. Deus está dizendo para mim e para você, olhe para o seu alvo. É Jesus que é o nosso alvo. Nós nunca podemos olhar para trás, nós nunca podemos olhar para a direita nem para a esquerda. O nosso olhar é em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O que nós vemos por aí, muitas pessoas começam algo e muitas das vezes elas desistem no meio da caminhada. Quantas pessoas aceitam Jesus, começam a buscar a Deus, está vivendo a primeira luta, mas na primeira luta a pessoa desiste e volta a fazer tudo que está errado. Por que isso? Porque a pessoa ela perde o foco. Você é uma pessoa que não tem foco conseguir chegar a algum lugar? Jesus está dizendo aqui no texto para mim e para você que o nosso olhar tem que estar ali. A nossa meta não é só terrena, mas é eterna. Não adianta você olhar só aqui para a terra e esquecer do Altíssimo, esquecer do orar por si. Lá em Tiago 1:2, Tiago capítulo 1, verso 2, olha o que está escrito. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflição, pois você sabe que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. É através da provação que a nossa fé é testada e aprovada. Sua fé, querido, vai ser testada e aprovada no processo. Você já viu uma pessoa que ela cisma, né, que sabe dirigir? Eu tive uma certa dificuldade de tirar minha carteira e tinha um jovem que lá que era um fotografante, sentia que sabia dirigir e tal. Falava, não, eu vou passar de primeiro. Ele foi para a prova. Primeira coisa que ele fez, passou na parada obrigatória direto. Reprovado de primeiro. Estavam xingando todo tipo de palavrão, estavam xingando tudo. Mas isso prova que ele não tinha conhecimento. Ele achava que tinha. Não adianta nada você dizer eu tenho fé, eu creio em Deus, mas na primeira luta que a pessoa passa, ela começa a olhar para o passado. A pessoa diz eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus, mas na primeira provação ela decide olhar para trás, ela decide recuar, ela decide abandonar Deus. Olha o texto dizendo para mim e para você, que meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Você já viu alguém feliz que está passando por uma prova? Olha, mas o texto está dizendo, sintam-se felizes. É forte, né? Nunca eu vi alguém feliz, né? A pessoa está assim, não toma prova e a pessoa está rindo. A pessoa está xingando, está murmurando, está reclamando. Mas o texto está dizendo, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois você sabe que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quando você vence, querido, a sua fé sobe. E quando vir uma outra luta, a luta vai ter que ser maior para te vencer. E você vai crescendo cada vez mais a sua fé. Olha Jó. Jó, ele passou a luta ali. Pede tudo, tem que ele diz, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo levanta de novo. Ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E levanta novamente o diabo achando que ele vai cair. Só que o que Jó diz para calar a boca de Satanás? Em vez de reclamar, ele diz, eu sei que o meu reino
finalizar. Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8 diz assim: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Nós vemos que todos começam, não conseguem chegar até o texto vai dizendo consigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Não adianta nada a pessoa dizer assim: olha, eu tenho 1000 anos de igreja, eu tenho 50 anos de carteirinha, para Deus arroz da Assembleia, e qual igreja que for. E no meio da trajetória ali, ela começa a olhar para o seu passado, e começa a recuar, e começa a desistir. Olha o que o texto está dizendo: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Deus está dizendo para mim e para você, querido, foque no que a Bíblia está dizendo, prossiga para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Deus está dizendo para mim e para você: não é tempo de ficar olhando para trás, perdendo tempo com as coisas passageiras. Muitos olham para a circunstância e esquecem do que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Não adianta nada você ficar olhando para a circunstância e não entender que Deus está te chamando para prosseguir. Deus está te chamando para baixar. Deus está te chamando para guerrear. A luta pode parecer impossível, mas Deus está dizendo para você: marche e avance. A luta pode parecer intransponível, mas há um Deus que diz e segura nas tuas mãos: não temas, porque eu sou contigo. Eu te tomo pela destra da minha justiça. Há um texto que vai dizer, eu preguei sobre isso no domingo passado, só não estou lembrando aonde. As mãos do Senhor não estão encolhidas. A mão do Senhor não está encolhida para nos ajudar. Se a prova está difícil, clame a Ele. Se a prova, se você está com vontade de desistir, clame por Ele. Deus está dizendo para mim e para você, querido: avance, caminha onde Ele está prometendo o caminho para você. A caminhada, querido, pode ser difícil. Nós podemos estar no sentido cansado, mas Deus é poderoso. Estou falando em geral da nossa vida. Muitos estão com sobrecarregados, mas Deus está dizendo: Ele está aqui segurando em suas mãos. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os castigos que nos traz a paz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu olho para esse texto de avançar, de marchar, de caminhar, de não olhar para o passado, eu vou lembrar um pouco sobre a passagem ali do povo de Deus que estava saindo do Egito. A Bíblia nos diz que aquele povo tinha a duras penas ficado escravizado 430 anos. Imagine só, gerações e gerações se passaram e o povo de Deus ficou escravizado. No momento ali que Deus usa Moisés para libertar o povo, a Bíblia vai dizer que Faraó liberta o povo, fala: pode ir, liberto. O coração de Faraó é endurecido e ele decide perseguir o povo. A Bíblia nos diz que diante daquela situação, no meio estava um exército furioso querendo matar todo mundo que encontrasse na frente. E na frente
começou a lamentar, começou a questionar Deus, como eles fizeram depois. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para Moisés e disse: diga o povo que marche. Deus não mandou o povo retroceder, Deus não mandou o povo ficar parado, Deus mandou o povo marchar. E Deus está dizendo para mim e para você: marche, querido. Marche rumo ao que Deus está prometendo para mim e para você. Marche, porque a vitória já é garantida. Jesus preparou o caminho para mim e para você. É como fosse, né, uma escada que fosse se criando. Você não está vendo porque os seus olhos estão vedados, porque a sua confiança está somente em Deus. Mas feche os seus olhos espirituais e comece a entender que Deus, você dá o passo e Deus cria o caminho. Você dá o passo e Deus cria o caminho. Você não está vendo, mas Deus já está preparando o caminho para você. Você não está entendendo, mas Deus está dizendo: marche, o mar está se abrindo. Deus está dizendo: vem até aqui, Pedro, e Pedro vai. E ele consegue andar sobre as águas. Mas no momento em que ele se distrai com a circunstância da tempestade, ele começa a se afogar. Por quê? Porque o foco dele não estava plenamente. Então, querendo entender isso, Deus está dizendo para mim e para você: você não está sozinho no caminho. Paulo, ele poderia ter retrocedido. Paulo poderia ter desistido no mesmo caminho. Muitos fazem. Muitos ali desistiram no meio do caminho. Mas quando teve um filho que decidiu não olhar para o seu passado no limite, decidiu apagar aquela história de pecado, aquela história que manchou a vida dele, mas através do testemunho que Deus fez na vida dele, ele se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Esse homem, querido, depois nós vamos dar um estudo sobre ele. Esse homem foi pregando na Europa toda, e toda a Europa se tornou cristã. Ele foi levando a palavra de Deus. Meu Deus, entenda isso. Não importa o seu passado, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Ele transforma e nos faz uma nova criatura. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento.